Graça e paz a todos os que estão conectados conosco. Graça e paz a todos que vão assistir esse vídeo. Nós estamos no nosso Momento de Fé. É um programa que tem como objetivo único a reafirmar, estabelecer e fazer crescer a nossa fé em sintonia com o Deus que deu a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que preparar-nos tudo em nossa vida cristã pela fé. Somos um povo que vive da fé, de fé em fé e de glória em glória. Enquanto nós não tivermos a consciência plena desta palavra de Deus, nós não estaremos em sintonia perfeita com Deus. A sintonia perfeita se faz pela fé. A Bíblia é rica em mostrar que nós vivemos pela fé e que Deus é agradado por nós quando nós nos unimos a Ele pela fé. Nosso Deus, querido Pai Celestial, mais uma vez nos reunimos nesta live para estudarmos um pouco mais sobre a fé, para que tu, o teu Espírito Santo, esteja nos fortalecendo através da tua palavra na fé, para agradar o teu coração, Senhor, e vivermos em sintonia contigo e com todas as criaturas celestes, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, nós falamos sobre a fé individual e depois eu dei aí como título para hoje o poder da fé eclesial, mas vamos falar, eu tinha preparado um outro esboço que está aí com vocês, que é sobre a fé eclesial, certo? Não é o poder da fé. No próximo eu vou mostrar o poder que a fé eclesial exerce na sintonia com Deus. Hoje então falando sobre a fé eclesial. A fé eclesial, ou fé na igreja, ou a fé da igreja, é um tema central na teologia cristã. A Bíblia contém muitos textos que enfatizam a importância desta fé como um presente de Deus, essencial para a salvação e para viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Então, a vida em conformidade com a vontade de Deus, ela é vivida através da fé. Não só a fé individual, mas também a fé eclesial. Não está certo as pessoas dizerem assim, eu não preciso da igreja, eu tenho a minha fé. A sua fé é muito importante, é a fé individual, mas se ela não se unir a uma fé eclesial, a fé da igreja, a fé do grupo, a fé da célula, a fé da comunidade, chama lá como quiser, certo? A fé da eclésia, se não unir a esta fé, realmente ela será diluída e ela não terá os efeitos que possa ter na sintonia com Deus. É necessário que tenha a cobertura da fé eclesial, que é a fé da comunidade, a fé da igreja, certo? Eclésia é a igreja, ok? Nós hoje teremos alguns versículos para ver a importância dessa fé eclesial. Certo? Vocês estão aí com o esboço, vão me ajudar a ler alguns versículos. O primeiro versículo, Atos 2:41. Quem pode ler para nós? Eu Cristiane, posso você ler. pode ler, Cristiane, por favor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, veja bem, está falando da igreja primitiva, como que ela foi formada. Né? Naquele dia foram batizados. Por que foram batizados? Porque o batismo é o sacramento, é o sinal visível da graça invisível que eles receberam da salvação em Cristo Jesus. Quando nós recebemos a Cristo, então, quando nós vamos ao batismo, nós estamos testemunhando ao mundo, dando sinal dessa graça invisível. Isso é necessário, isso faz parte da fé eclesial. Eles foram batizados pela igreja, por aqueles que já tinham sido recebidos,
E, naquele dia, agregaram-se, veja a palavra, agregaram-se, se reuniram, se uniram com o mesmo fundamento, com a mesma fé, com o mesmo propósito. E por tudo isso estava o propósito de Deus na formação da sua igreja. O propósito de Jesus em formar a sua igreja, deixar neste mundo a igreja. Então, presta bem atenção, a eclésia, a igreja, é de suma importância na vida do cristão. Não se pode viver sem a igreja. É preciso viver a vida cristã com a fé individual, ligado a Deus, mas também com a fé eclesial, unido aos demais que creem neste mesmo Deus, que tenham essa mesma fé. Existe uma união que é muito forte. Vamos ver outro texto, Efésios 4:13. Para que exercitar essa fé? Vamos ver em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, este texto fala que Jesus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, não é? Outros para mestres. Tudo para quê? Para que tenha na igreja estes ensinos, o ensino da palavra, e para que até que todos, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento pleno do Filho de Deus e num estado de pessoas perfeitas, como Cristo é perfeito, para crescerem na perfeição em Cristo, à medida que cada um vai crescendo na estatura de Cristo, que é o cabeça da igreja, certo? Então, veja bem como a palavra de Deus faz questão de frisar que essa fé eclesial é de suma importância, não é? Para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ok? Vamos ver Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Pode ler. Portanto, como recebeste o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, andai nele, radicados e edificados nele, e firmados na fé, como fostes ensinados, e abundando nele em ação de graças. Então, para se abundar na ação de graças de Cristo e para realmente se firmar nele, está se mostrando aí na palavra que é necessário estar firmados na fé, não é? Firmados na mesma fé. Congregados, ou seja, também agregados, que eles falam, é isso aí, é estar reunindo e exercitando a nossa fé em conjunto com aqueles que têm a mesma fé. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas dá-te ao exemplo dos crentes na palavra, no comportamento, na fé, na pureza e no amor. Então, veja bem, as recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo são firmes também aí no espírito. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele era moço, mas como que não ia desprezar a mocidade? Se ele vivesse firmado como crente na palavra e comprometido no seu comportamento junto da igreja e fosse firmado na fé, na pureza e no amor, né? Maravilhoso isso aí, né? Então, outros pontos são importantes sobre a fé eclesial. A fé na igreja é um compromisso de viver de acordo com o evangelho, praticando o amor, a justiça e a paz, certo? É uma fé que se manifesta na adoração, na oração, na leitura da palavra e na interpretação da palavra de Deus e também na participação das celebrações, como o caso da Santa Ceia, do batismo, todas as celebrações recomendadas na igreja, e na vida em comunidade. Tudo aquilo que é vida em comunidade é preciso ser vivido por todos os cristãos para que esteja vivendo a fé eclesial.
Então, presta bem atenção. A fé eclesial é um chamado à missão que Jesus nos deu de vivermos neste mundo para a glória dele e para levarmos a todos o conhecimento do Evangelho, certo? Então, a fé eclesial é um chamado à missão, a anunciar o reino de Deus e a transformar o mundo através do amor e da justiça. Por isso, a fé eclesial é exercitada. Então, a fé eclesial é um convite a se entregar totalmente a Deus, a confiar em sua promessa de salvação e a viver uma vida plena e significativa em Jesus Cristo e com os demais irmãos na fé. Amém? Então, essa fé é de suma importância, porque depois nós vamos ver os textos, como a fé eclesial exerce o seu poder de sintonia. O que ela faz gerar? Em princípio, hoje quero dizer para vocês que a sintonia da eclésia, a sintonia da igreja com Deus, a sintonia da célula com Deus, a sintonia do grupo vida com Deus, a sintonia da comunidade da fé com Deus, primeiro, ela aciona os anjos, todos. Não é uma pessoa que aciona os anjos, mas a fé exercitada por ele na comunidade vai fazer com que os anjos sejam acionados. Nós temos muitos textos nisso. Quando os apóstolos eram presos, a igreja estava orando, e essa oração da igreja entrava em sintonia e convocava os anjos a ir lá e libertar aqueles que estavam presos. Então, a fé também eclesial, ela gera o poder para vencer a batalha e realizar milagres. É muito importante isso. Nós vemos que várias batalhas dos filhos de Deus foram vencidas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tudo pela fé, não é? Quando eles se uniam, né? Tem lá, como nós falamos daquele texto de que bastou os se reunirem num coral e ir cantando, e os exércitos inimigos foram derrotados. Por quê? Por causa da sintonia da fé eclesial. Então, hoje nós ficamos aqui com este tema da fé eclesial, sabendo da grande importância da fé eclesial, da fé da igreja. Então, vocês, quando encontrarem com outras pessoas que são cristãs, incentiva-os a não ficarem isolados, a terem as suas comunidades, a ligarem aos seus grupos, não importa a denominação, importa que seja um ministério efetivamente cristão, certo? Evangélico, que traz o evangelho do Senhor Jesus, que lida com a palavra com toda seriedade. Então, essa aí está uma parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está prestes a voltar, nós estamos vendo que estamos vivendo aí perto do final dos tempos, e é necessário que nós nos fortaleçamos na fé. A cada dia que passa, eu vejo que, por ter levantado esse programa aqui, é da vontade de Deus que nós sejamos fortalecidos na fé. Nós, das nossas igrejas, estamos vivendo o ano de santificação, que nada mais é, nada menos do que a busca da maior intimidade com Deus. Isso não é possível sem a fé individual e sem a fé eclesial. É necessário que a fé individual e a fé eclesial sejam exercidas por nós para que nós tenhamos mais santificação, ou seja, mais intimidade com Deus, e assim não sejamos pegos de surpresa. A hora que Jesus voltar, nós estamos aqui prontinhos para ele. E para isso nós não temos medo. Tá gente cheia, tem muita gente enchendo de medo aí. Ah, porque nós estamos no fim do tempo, é verdade, é não sei o quê, porque o profeta falou não sei o quê, tal. Morrendo de medo para quê? Quem tem fé e quem vive a fé eclesial também está sintonizado com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, sintonizado com os anjos celestiais, sintonizado com as miríades celestiais, sintonizado no supernatural de Deus, e não temos medo de nada. Na tranquilidade de que Cristo disse: eu não sou deste mundo, vós também não sois. Então, não se preocupe, nós estaremos firmes, selados por essa graça. Por quê? Pela fé. Pela fé. É a fé que nós depositamos, é que puxa esse poder da graça.
Quando Jesus é anunciado e alguém decide crer, coloca em exercício a fé, então ele recebe a graça. Se ele não decide crer, ele não recebe a graça. E se ele decide crer, ele se une aos demais, ele recebe o batismo como um sinal daquela graça invisível e aí passa a viver nessa fortaleza da fé. É maravilhoso. Por isso nós somos uma igreja que buscamos viver em grupos, em células, para que haja oportunidade para todos, para que não fique centralizado numa catedral e só lá, uma vez ou outra, alguns vão ali para escutar um pouquinho da palavra. Nada disso. Vamos vivenciar a palavra toda semana, através das células, através dos grupos. Cristiane, você está fazendo um serviço maravilhoso aí, né? Levantando os grupos aí na Arca da Aliança e trabalhando com os grupos. É isso aí. Está tudo dentro da ideia, certo? Então, essa fé é maravilhosa. Fala para eles sobre essa fé eclesial, essa fé dos grupos aí, tá bom? Para que todos sejam edificados. Amém e amém. Eu sei que o apóstolo Enoque está feliz aí com o seu trabalho e Deus está muito mais ainda, porque a fé agrada a ele, né? Quer falar alguma coisa? Vamos daqui a pouco agora, então vamos orar. Nosso Deus, graças te damos pelo esse ensino, por essa palavra, graças te damos pela reunião de hoje e te pedimos que tu nos fortaleça cada vez mais nesta fé, para que sejamos preparados para a volta do teu Filho Jesus. No nome poderoso de Jesus eu oro. Amém e amém.